Amém, irmãos, graças ao Senhor pelo desfruto do alimento diário. Essa semana maravilhosa, e nós vamos continuar esse desfrute ainda na semana 1, hoje, sexta-feira. E nós temos aqui o ler com oração em Romanos 5, versículo 3, parte B, até o 4, que nos fala: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por sua palavra, Senhor, que mostra para nós a importância de nós reconhecermos que, em meio às tribulações, às dificuldades, às adversidades, nós precisamos ter perseverança. E essa perseverança, ela só é produzida em meio a essa situação, Senhor, e há um aumento, Senhor, pelo exercício da fé, pela confiança em Ti, de olharmos firmemente para o Senhor, não darmos tanta importância nas situações, mas podermos enxergar a oportunidade que possa ser gerada em nós, que possa ser produzida em nós essa perseverança. E após a perseverança, Senhor, adquirimos as experiências, a experiência que é algo tão importante, ó Senhor Jesus. E o Teu propósito, Senhor, é estarmos perseverando e tendo também experiências de depender, de confiar no Senhor, ó Senhor Jesus. Por isso, Senhor, mediante a essa perseverança, mediante a experiência adquirida, Senhor, nós podemos ter esperança, ó Senhor Jesus. E a nossa esperança, Senhor, não se limita a essa vida. A nossa esperança está no próprio Senhor. E tudo que vem de Ti, Senhor, ao qual nós queremos acolher. Então, obrigado, Senhor, por essa palavra que mostra para nós uma realidade, algo que nós precisamos entender e precisamos pôr em prática. Isso é o Seu amor, isso é o Seu cuidado. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. A tribulação produz perseverança. Por meio da fé, a verdade, que é o próprio Deus, chegou a nós. E assim recebemos os elementos divinos que nos habilitam a cuidar das pessoas. Acerca da fé, lemos: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Essa é a fé subjetiva que adquirimos no ato de crer, e passamos a ter acesso à graça de Deus, no qual permaneceremos firmes e se continuarmos conectados a Ele. Se pela fé não deixarmos essa conexão cair, a graça no qual estamos firmes suprirá tudo o que necessitamos até ao final, quando seremos glorificados. O versículo seguinte mostra-nos de que forma isso ocorrerá. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É a tribulação que produz perseverança. Querendo ou não, as provações são necessárias para a nossa transformação. Por isso vamos dar graças a Deus quando surgirem sofrimentos, pois por intermédio deles podemos compreender melhor a perseverança. Não nos devemos gloriar apenas nas tribulações, mas também na perseverança, pois esta produz a experiência, em grego, dokimi, que significa aprovação ou caráter provado. Deus quer aprovar-nos. O resultado vem depois desse processo. Nossa fé precisa passar por tribulações que geram a perseverança, e a perseverança gera a aprovação para alcançar a esperança da glória. Podemos afirmar, então, que a perseverança marca a passagem da vida espiritual incipiente para a maturidade. Portanto, precisamos dela como um ticket que nos leva de um estágio da vida espiritual para outro mais elevado. Conquistada por meio das tribulações, a perseverança, hipomone, portanto, é um item fundamental
para alcançarmos a maturidade. Para compreender melhor a necessidade de provações, leamos 1 Pedro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Nessa porção, temos a fé, o amor e a esperança, e no fim ganharemos uma herança sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Contudo, para chegar a esse estágio, precisamos da revelação do versículo seguinte: se necessário, sejais contristados por várias provações. As provações são necessárias para a mudança de um estágio espiritual para o outro. No versículo está registrado, se necessário, indicando que Deus não manda a provação se não for necessário. Prosseguindo no texto de 1 Pedro, lemos: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vemos que nossa fé tem um valor, e esse valor depende de sua pureza. Quanto mais o ouro é apurado pelo fogo, mais impurezas são retiradas, e mais valioso ele se torna. Semelhantemente, quanto mais nossa fé for refinada pelas experiências de sofrimento, mais valiosa se tornará. O que aumenta o valor da nossa fé é a pureza proveniente do refinado fogo. As tribulações são esse fogo que elimina de nós as coisas naturais e impuras, tornando nossa fé mais preciosa do que o ouro. Por isso, não rejeitemos as tribulações, que o Senhor nos faça perseverantes nesta questão. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Graças ao Senhor essa palavra que nos expõe, né? E acontecer isso, né, é uma necessidade, essa exposição, que não há como ter outro sentimento, né, quando nós somos aqueles que, pela misericórdia do Senhor, temos a compreensão do Espírito e até mesmo da vontade do nosso Senhor de querer nos usar para o seu propósito, na pregação do Evangelho, para alcançar as pessoas, cuidar das pessoas, né? E a importância de nós entendermos que estamos num processo. O Senhor requer de nós a perseverança e ela só pode ser alcançada, só pode ser exercitada mediante as tribulações, as dificuldades, as adversidades. Irmãos, confesso aos santos que em nenhum lugar, em todo o cristianismo, eu posso afirmar para os irmãos que eu nunca, tive conhecimento a respeito de você falar que a necessidade de você passar por dificuldades, passar por tribulações para adquirir algo positivo, né? Em todo lugar, no cristianismo em geral, diferente do que a vida da igreja nos mostra, nos ensina e nos orienta, e a sua palavra pura, né? A palavra pura do Senhor, as pessoas não querem saber de tribulação, de dificuldades, elas não querem passar por isso, né? Até mesmo ensinam aos fiéis para que não se conformem, não busquem, que entendam que isso não provém deles mesmos, mas sim do inimigo, né? Mas aqui está muito claro, que mostra que em nós existem impurezas, existem imperfeições, existem coisas que precisam ser tratadas. E nós sabemos, nós já discutamos sobre a questão da natureza maligna que está em nós e esse ego, né? Essa vida natural, essa vida da alma que atrapalha. E o Senhor falou aqui que nós somos preciosos, mas essa preciosidade, como um ouro, né? O ouro puro, ele antes de se tornar um ouro puro, é necessário tirar o quê? As suas impurezas.
E não existe outra forma de você purificar o ouro se não for pela pressão do fogo, né? É necessário que, por mais que se tenha o conhecimento que é algo precioso, mas que ele precisa se tornar mais precioso ainda. E é justamente onde aplica a palavra. Esse saber que nós somos preciosos para o Senhor é importante, mas mais importante ainda é permitirmos que o Senhor trabalhe em nós, e Ele faz isso quando exercitamos a nossa fé, né? E depositamos nossa confiança no Senhor. E nós estamos num processo de transformação. E isso é maravilhoso. E tudo isso requer de nós a perseverança. Porque se nós ficarmos em nosso natural, nós iremos expressar tudo aquilo que diz respeito à nossa vida da alma. E, consequentemente, as pessoas, principalmente, irão ver essa impureza, essas coisas negativas. E uma vez que nós somos filhos de Deus e servos do Senhor, nós não podemos expressar essas coisas negativas para que as pessoas vejam e possam até mesmo falar: como uma pessoa que se diz filho de Deus tem tal conduta? Então, irmão, isso é muito sério. Mas o Senhor é aquele que nos encoraja, né? Que diante das situações de adversidades, e quando nós estamos no mundo, né? Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, né? Isso está bem claro para nós. Nós precisamos estar convictos disso. Nós temos uma meta nesta terra. Então, nós precisamos estar claros com relação a essa visão. Essa visão precisa nos governar e nós precisamos perseverar. E nós temos o Senhor que dia após dia, mediante as situações, o Senhor tem trabalhado em nós a sua vida. E quanto mais o Senhor trabalha, lógico que isso causa dor, né? Porque a nossa vida da alma, ela não quer passar por sofrimento. Nós não queremos nos deparar em situações que nos leve a sofrer. Mas o maior sofrimento que nós produzimos para nós mesmos, no nosso natural, irmãos, é quando nós fazemos a vontade do Senhor. É quando o Senhor encontra caminho em nós e Ele cresce e nós vamos diminuir. O Senhor vai crescendo e nós vamos diminuindo. Louvado seja o Senhor. Então, sim, nós não podemos rejeitar as tribulações, as dificuldades, as adversidades, porque são justamente nessa situação que nós podemos exercitar a fé, confiar no Senhor, né? E mediante a perseverança, nós vamos adquirir experiência, e essa experiência nós teremos o quê? A esperança. Louvado seja o Senhor. Então, aqui nós estamos, neste mundo, e no mundo jaz o maligno. O Senhor falou em sua palavra que no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos vencer, porque o Senhor venceu, e por isso nós podemos vencer. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas, primeiramente, o que nós temos que vencer é a nós mesmos. Senhor Jesus. É permitir que o Senhor possa trabalhar a sua vida em nós e nos purificar de toda a impureza. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, que neste dia o Senhor possa ter total controle, domínio, né? Exerça a sua majestade, que Ele possa, de fato, entronizar, né? Em nosso ser e ter total controle sobre nossa vida. Então, louvado seja o Senhor por essa palavra, e deixa aos santos essa pergunta, né? Porque é uma pergunta muito pessoal, cabe a nós refletirmos: por que temos necessidade da tribulação para adquirir perseverança? Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe os santos. Tenham um excelente dia na presença do nosso amado Senhor. Vamos perseverar para adquirir experiência, porque nós temos esperança, não no mundo, mas no nosso amado Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos.